Hoje eu vou conversar com uma mulher que me entende. E ela me entende não só porque ela é psicóloga, mas porque ela é mãe, ela é estudante, ela é filha, ela é mentora de psicólogos, terapeuta de casais, terapeuta de adultos em geral. E aí a minha primeira pergunta é, Mayara, desempenhando tantos papéis mulher, tu faz terapia? Sim. A gente, quando é psicólogo, a gente precisa entender que os nossos pacientes também nos afetam de alguma forma, né? Nós não estamos imunes a ter vivido ou viver o que o nosso paciente já viveu. Então, a gente precisa, sim, fazer uma terapia que a gente chama de supervisão, né? Para poder, às vezes, se distanciar, não da dor, mas do que aquilo reverbera em mim para que eu possa ajudá-lo de forma mais saudável. E esse recado na sua camiseta aí, vamos nos Vamos nos desesperar, com mas com calma. calma. É muito importante, né? Porque a gente pensa, tem que dar conta de tudo. Não, você não tem que dar conta de tudo. Né? Dar conta de tudo é humanamente impossível. A gente dá conta do que pode, do que dá para aquele momento, né? Eu sempre digo, quando eu recebo mulheres, principalmente, mulheres muito cansadas, e aí eu digo, talvez nesse momento seja a hora de você botar a bola no chão. Para, respira, faz o básico, às vezes pentear o cabelo, às vezes acordar com calma, escovar teus dentes, tomar um banho quentinho. Talvez seja só o que tu precisa nesse momento. Dormir, descansa, pede ajuda, né? Talvez seja só isso que tu precisa e não acumular, pegar mais uma função, né? Como eu atendo muito psicólogas também, né? E faço supervisão, eu vejo muitas psicólogas comprando muitos cursos um atrás do outro, um atrás do outro. Escolhe o que vai te suprir nesse momento e faz bem feito, faz com calma, né? Faz o que faz sentido para você e não o que faz sentido para a humanidade. Né? Sim, E isso é de se desesperar com calma, porque sim, nós temos que dar contas de algumas coisas. Nós somos adultos, não somos mais crianças. Mas não dá para dar conta de tudo. Não existe essa possibilidade. Alguns pratos vão cair e tá tudo bem. perfeito. Mayara, a psicologia sempre foi assim, uma paixão sua? Como é que você entrou nesse universo? É sua primeira formação? Sim e não. Eu sempre quis trabalhar com pessoas, né? Então, eu sempre tive uma vertente bem criativa na minha personalidade. Então, eu tenho uma vertente bem criativa. Então, eu tinha algo focado, tipo, ou arquitetura, coisas bem diferentes uma da outra, direito ou psicologia. E acabou que psicologia foi a escolha, foi o caminho, né? E no início da faculdade eu tinha uma certa resistência, porque eu olhava para aquele universo e eu dizia, mas eu não me encaixo aqui. Tem alguma coisa aqui que não faz sentido. E aí foi quando eu conheci uma abordagem dentro da psicologia mais humanista que dizia, tu pode ser quem tu é, tu pode se aproximar do teu paciente, tu pode trocar história com ele, tu pode abraçar, tu pode chorar. Aí eu digo, opa, peraí, já tá falando a minha Já dá língua, pra mim. já dá pra mim. Tem que Né? rolar uns abraços aí, Rolar uns né? abraços, rolar umas trocas, né? Enfim. E aí foi quando eu fui começando a gostar. Então, eu fiz formação em Gestalt, né? Só que ainda assim eu sentia que alguma coisa não andava. Chegava num determinado momento, aquilo parecia que estava patinando. E aí foi quando eu conheci a terapia do esquema. E aí parece que fez assim, ó, bum. Pronto, agora tu vai chegar com o teu paciente, tu vai construir um mapa com ele. Né? E ele vai conseguir sair daquela porta depois quando ele receber alta e ele vai conseguir sair sozinho. Mas ele ainda assim vai poder contar contigo se ele precisar. Né? Então, a terapia do esquema me deu permissão para ser quem de fato eu sou. Então, hoje, se eu sentir vontade de chorar, eu choro com o meu paciente, eu agradeço pelo que ele me ensina. Claro que tudo com limites, com técnicas também, Sim. né? Mas a terapia do esquema, ela me ensinou, que é uma coisa que uma professora minha fala muito, que é um psicólogo que só aplica técnicas, ele não é um bom psicólogo. Né? Se não ouvir se não existir afeto, se não existir troca, se não existir empatia, né? Se eu não conseguir entrar naquela dor, né? Se eu não conseguir olhar a criança daquela pessoa que está na minha frente, eu não vou conseguir transformar. Então, a técnica, às vezes, não faz isso. O que faz é a relação em si, né? E Sim. a terapia do esquema, ela veio para me dar essa permissão. E aí foi onde eu me espalhei, onde eu digo, aqui é a minha praia, é aqui onde eu quero morar, é aqui onde eu quero aprender e é aqui onde eu quero seguir. E falando em se espalhar, assim, você fez uma transição de carreira, né, recente, então Sim. passou por isso na pele, eu também passei. A gente está vivendo um momento onde várias pessoas, né, estão escolhendo viver do seu sonho ou viver daquilo que tem, né, que tem o dom, que sempre desejou. Como foi a sua transição de carreira, assim? Tem quanto tempo, na verdade, que aconteceu? Tem
quase 4 anos, mas ela já vem há muito tempo, né? Então, assim, quando... eu sempre atendi pela psicologia, mas não era o meu maior sustento ali, não era meu maior carro-chefe, né? Eu tinha uma crença muito limitante de que segurança era uma carteira assinada. Então, uma das minhas necessidades emocionais é segurança, né? Então, desde que eu me entendo por uma pessoa que busca meu autoconhecimento, eu percebo que segurança é muito importante para mim. Só que, às vezes, a gente pensa que aquela necessidade a gente só vai suprir naquilo ali, né? Naquele vínculo. E eu tinha uma certeza muito fiel dentro de mim que o CLT era uma segurança. E aí eu comecei a perceber que não era uma segurança, muito pelo contrário. Que por outros fatores, por eu acreditar que aquilo ali era uma segurança, eu acabava em locais que não me supriam, que eram insalubres para de fato o que eu precisava. Como, por exemplo, trabalhar 12 horas. A gente, às vezes, fica na muleta, né? Exatamente. Sabe andar, consegue andar, mas Exatamente. acha que precisa da muleta. E aí tá ali. atrofiando. Exatamente. E uma voz dizendo, não tá bacana, não tá legal, tu tá assando e comendo, não tá bacana, mas aquela coisa, né? E aí, tu vai, tu não vai? E aí foi quando eu disse... Na verdade, foi quando um colega meu, né, um psicólogo, que se inspirou em mim até fazer psicologia, o Vitor, ele disse... Mayara, tu vai voltar quando pro jogo de verdade? Porque as pessoas estão precisando. E aí? Tu vai demorar mais quanto tempo pra, de fato, botar a tua cara no sol? E aí aquilo ali, tipo, poxa... Virou a chave de ser. As pessoas acreditam, por que eu não acredito? Não tô acreditando, né? Eu fiquei até arrepiada, porque a fala dele, né? As pessoas estão precisando. E aí eu já entro nessa outra pauta, Mayara, que é... Nós estamos vivendo um século de adoecimento mental, né? As pessoas cada vez mais ansiosas e é tanta pressão, e aí é pânico, enfim. Eu já tive 2 pessoas que vinham ser entrevistadas aqui no videocast, elas desmarcaram porque me falaram, Valna, eu tô no meio de uma crise de ansiedade, tô tendo uma crise de pânico, não vou. E aí eu queria saber, assim, qual a importância desse profissional, do psicólogo, nesse cenário? Como é que você vê? Você veio... E aí é isso, realmente. Sim. Nós estamos precisando, né, de vocês, dessa orientação, desse acolhimento, dessa ajuda. Como é desenvolver, assim, o seu papel nesse cenário? Quando a gente para analisar isso, a gente percebe que nós somos uma geração... a grande parte da nossa geração é muito desconectada. Né? E eu não digo desconectada pela tecnologia. Né? É desconectada para não sentir. Então... pelo contrário, usa a tecnologia até como fuga, né? Como fuga, como estratégia de enfrentar aquela onda que ela acha que não vai dar conta. Nós somos uma geração de muito esquema de privação emocional com fracasso, que é a síndrome da impostora. Se você se você conversar com 50 mulheres, 40 vai dizer assim, às vezes eu sinto que que é sorte, que eu não sei como eu cheguei aqui. Quando eu veio, eu já estava aqui, né? E quando eu não sei, às vezes eu penso que se as pessoas me olharem bem direitinho, cara, elas vão ver que eu não tenho nada disso, que eu tô dizendo que eu não sou capaz, né? Ou que não é para mim, não adianta, não é para mim, não vai me suprir, ou eu não tenho o que precisa. Então, é uma geração muito privada emocionalmente, e com essa sensação de fracasso mesmo. Por quê? Porque nós tivemos pais que realmente precisaram trabalhar muito para conquistar o que tiveram, e pais que foram muito exigidos pelos seus pais e que exigiram da gente para a gente não precisar passar pelos que eles passaram. E isso nos gerou essa sensação, porque a grande maioria das mulheres que eu conheço hoje tentaram por tentativa e erro. E uma criança e um adolescente que tenta por tentativa e erro, ela vai fracassar. Se ela não tiver uma orientação de dizer, quando tu começar a lavar a louça, tu começa pelos copos, tu usa essa esponja, depois tu vai pra cá. Não, lave a louça. E aí ela ia quebrar um copo, ela ia aprender fazendo e ia errar, né? E tá tudo bem errar. Mas para a criança passar por isso, não tá tudo bem. Né? E aí vem essa adulta que precisa de ajuda, que precisa ajustar essas lentes, né? E aí, quando a gente vê esses transtornos, esses sintomas no corpo, essas pessoas mais desconectadas, a gente vê o quanto elas não precisaram usar dessa artimanha para poder sobreviver. Sim. Né? O quanto o corpo não precisou, de fato, adoecer para ela dizer, tá, agora realmente eu cheguei no meu limite, eu preciso sair.
Né? Tem uma fala da Fátima que ela fala, se eu dissesse que era problema, da Fátima Bernardes, se eu dissesse que era um problema psicológico, as pessoas iam dizer que era besteira, meu corpo precisou adoecer. Né? Então, às vezes as pessoas, elas realmente, o corpo adoece como forma saudável de dizer, tem que parar. Para, se conecta e vê o que está acontecendo contigo. Porque não está legal. E esse acompanhamento profissional, ele é muito necessário, porque, às vezes, quem está passando por essas questões, né, com o psicológico abalado, enfim, com a saúde mental realmente gritando ali, já chegando no corpo, muitas vezes, sem o acompanhamento profissional, você fica naquela do... Se anima aí, mulher. Aí reza. Não, ó, tem gente com problema pior. Foca no que você tem e tal. E isso é muito comum, principalmente com pessoas que estão, sei lá, depressivas. E aí, mulher, você é uma mulher bonita, você é rica, você tem uma carreira, você tem um casamento perfeito. Por que você está aí depressiva? Para com isso. Sacode a poeira. Como se nós não precisássemos, né, de remédio, ou de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento. Né? Então, que recado você daria para quem hoje está ouvindo a sua entrevista e, de repente, sente ou conhece alguém ou sente que precisa de ajuda, que está, né, prestes ali a um esgotamento ou que está com a sua saúde mental abalada e precisa de ajuda? Val, antes de eu falar com essas pessoas, eu acho que é muito importante essa tua fala, porque tu imagina quando uma pessoa ela tá cansada ou ela tá já se sentindo assim esgotada e chega alguém e fala, te anima, e bota um cropped e reage. Tudo que essa pessoa menos teve na vida foi empatia. Sim. E aí ela encontra uma não empatia em palavras bonitas, né? Então o quanto isso vai de encontro ao que ela já pensa. Ninguém me entende, ninguém me compreende. E ela se fecha mais ainda. Ela para até de falar, né? Porque Exato. ela só vai encontrar as palavras... Exato. É igual relacionamento abusivo, quando você fala... Eu não entendo por que tu tá nesse relacionamento. Tu não tem que entender, tu tem que compreender o funcionamento da pessoa. Não dá para tirar uma pessoa simplesmente de um relacionamento abusivo. Tem muita coisa por trás, né? Então, existe um fortalecimento, existe uma coisa que a gente chama de empatia. Enquanto as pessoas não tiverem empatia pelo sofrimento do outro, é melhor não dizer nada. É melhor dizer, tu queres ajuda, eu vou contigo. Tu queres que eu pegue uma indicação de um psicólogo, de um psiquiatra? Eu vou com você na primeira sessão, se tu tiver com vergonha de ir sozinho, se tu não quiser ir sozinha, eu te levo lá. Isso é muito mais empático do que se anima. Uhum. Né? Tu é tão bonita. Né? Enfim, eu acho que essa fala é muito importante para que a gente possa não normalizar essas palavras muito... Essas frases muito motivacionais para quem de fato só precisa funciona de empatia. No meme mesmo, né? Sim, porque na vida real... No meme, na vida real não funciona. Desconecta. Isso. Né? E eu acho que a palavra que eu tenho para as pessoas que não estão se sentindo bem nesse momento é que busquem de fato ajuda. E busquem ajuda que, de fato, que vá empatizar com a dor delas. Né? Que vá cuidar... Né, da pessoa que elas são, né, da criança que ela foi, do que ela precisa, né, alguém que de fato entenda as necessidades emocionais que não foram supridas, alguém que possa reparentalizar, alguém que possa cuidar, que possa expandir novas conexões, porque às vezes sim a gente só conhece aquele caminho, né, e tem que chegar alguém e dizer, vem cá, eu vou te mostrar um outro caminho, e nesse outro caminho pode ser legal, tu pode, quem sabe nesse caminho não tem uma macieira, quem sabe nesse caminho não tem uma pitangueira, vem, né? Mas a pessoa talvez não consiga sozinha, a gente às vezes não consegue sozinho, a gente precisa de ajuda, né? E essa ajuda muda tudo. Sim. Né? Mudou a minha vida, mudou a sua, e mudou a vida de muitas mulheres, né? Enfim, eu acho que é isso, buscar ajuda de fato especializada, aquela ajuda que diz, não, agora aqui eu sou cuidada, aqui eu posso falar o que eu quero, aqui eu não sou julgada, né? Então aqui eu posso ser eu. Isso. A Mayara, ela saiu na capa dessa última edição da revista Dui, cujo tema é Auto Amor, e é uma edição que inclusive tem um texto seu, né? Sim. Confie em si mesma. E aí, Mayara, a minha pergunta agora é assim, a mulher que ela nunca teve esse contato com todas as ferramentas de autoconhecimento, em que, enfim, ela só estava no automático ali, vivendo, desempenhando seus papéis, e que hoje ela já reconhece, então ela já tem um diagnóstico. Poxa, eu não tenho olhado para mim, eu não estou me cuidando, eu preciso desabrochar, brilhar novamente, né, me resgatar. E todo esse processo, essa jornada de autorresgate, de autoconfiança, autoamor. O que é que você diria, assim,
de primeiros passinhos, assim, para ela sair do zero, para ir desenferrujando ali, como é que a mulher ela pode resgatar esse auto-amor? Eu acho que o primeiro passo é se ela sentir que não consegue sozinha pedir ajuda. Tem um trechinho no fim da matéria que fala que meus traumas não me tornaram forte. O que me torna forte é a consciência. Enquanto houver pulsão, eu posso me ressignificar. Né? Então, enquanto nós tivermos vida, a gente pode mudar, né, a forma como nós enxergamos a vida. A gente não pode voltar no passado, não pode mudar o que aconteceu, mas a gente pode mudar a forma como a gente vive no aqui e agora. Só que a gente só muda aquilo que a gente conhece. Né? Então, eu não tenho que parar de sentir o que me aconteceu. Eu tenho que entender o que me aconteceu e escolher, né, caminhos que me levem para a vida valorosa que, de fato, eu quero no aqui e agora. Né? E muitas vezes as mulheres não sabem nem que vida valorosa elas querem. E aquele clichê, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. E não, qualquer lugar não serve. Né? Por isso os desconfortos, por isso talvez os ataques de pânico, por isso as doenças psicossomáticas, por isso o cansaço, por isso o esgotamento, por isso as estratégias derrotistas. Porque se a gente não sabe para onde a gente vai pegando tudo no caminho. Né? E é sobre isso. Então, entender que os nossos traumas não nos tornaram fortes. O que nos torna forte é a consciência, o que aconteceu com a gente e os caminhos que nós escolhemos no aqui e agora para a vida valorosa que a gente quer viver. Perfeito. E para essa mulher dar os primeiros passinhos em direção à autoestima dela, como é que ela poderia ir dentro desse seu universo? Porque hoje você é psicólogo, mas você não tem condições de atender todo mundo. Todo mundo que está te assistindo aqui não vai ter vaga nessa agenda aí, Inclusive, né? não tenho mais vaga, não tem. estou encaminhando. Mas tem muita gente que quer, que precisa da sua ajuda. Como é que você poderia ajudar? Eu tenho um e-book, tá? Que ele se chama... É um caderno de exercícios para alavancar a autoestima, para aumentar. Então, assim... por mais que ele seja um e-book físico, eu sinto que quando as pessoas estão fazendo ele, elas estão conectadas comigo ali. Então, eu fiz como se fosse... eu fiz uma collab mesmo de todas as técnicas, né, da terapia cognitivo-comportamental focadas para a autoestima, tudo aquilo que eu vi que deu certo no consultório. Então, eu fiz ali, montei... Né, para que as mulheres possam fazer passo a passo e enxergar a evolução da autoestima, enxergar os seus autos, né, entrar em contato com a autoeficácia, com o autorreforço, com o autoconhecimento, como as emoções reverberam nela, né, como elas enxergam o que aconteceu com elas, o que está acontecendo, como elas querem seguir. Né? Então, são técnicas que vão amarrar mesmo para que essas mulheres, essas pessoas que fazem esse exercício possam entrar em contato com a autoestima mesmo. Poxa, eu não sabia que eu era capaz disso, eu não sabia que isso aqui era possível, eu nem reconhecia isso em mim. Então, é um exercício prático, no qual ela vai se diagnosticar, vai entrar em contato. Ela vai entrando em contato, isso. E eu dei de bônus agora, eu acrescentei lá também um teste de temperamento, para que elas possam entender o temperamento, a personalidade, como elas funcionam. Porque eu acho que quando a gente entende personalidade e temperamento, a gente tira alguns pesos das costas, do tipo, eu sou meio introvertida, né? Então, eu vou para uma festa, eu sei que a minha bateria social vai acabar um pouco mais cedo. Então, eu vou me recolher mais cedo, tá tudo bem, eu não preciso ter vergonha disso, eu não preciso me achar... um peixinho fora d'água por não estar me reconhecendo em todos os espaços. Ou se forçar, ficar até o final, né? Eu tenho uma extroversão alta, então tudo bem eu falar alto, tudo bem, eu só preciso escolher, né, os espaços em que eu posso ser eu, né? Então, por que eu vou... Se eu tenho uma extroversão bacana, por que eu vou num espaço onde as pessoas são muito rígidas, muito... apontadoras? Não, então, quando a gente se conhece, vai fazendo sentido os espaços que a gente escolhe estar. E como se colocar. E a gente vai escolhendo as batalhas que a gente quer lutar de forma mais assertiva. Né? Eu dei até um exemplo esses dias nos stories, quando a gente conhece temperamento, tudo fica mais leve. Né? Então, eu dei até o exemplo da minha filha. Ela tem uma introversãozinha puxada para vergonha, mas ela tem uma abertura muito alta. Então, ela passou por um momento em que ela não ia dar conta sozinha como criança. E eu entender isso fez toda a diferença na vida dela. Porque eu digo, não, ela precisa de um adulto com ela nesse momento. Se ela passar por isso sozinha, por mais que eu pense que é besteira, vai traumatizar. Perfeito. Então, ela precisa de um adulto do lado dela, porque isso para ela é muito. Para mim não era, eu não tinha o temperamento dela. Para o meu marido, provavelmente, se ele passou por isso, foi muito. Então, quando a gente entende temperamento, a gente sabe o que é muito pra gente, o que a gente dá conta de mão nas costas, né? E o que a gente pode fazer de boa, né? Então,
é um e-book completo e ainda vem esse bônus para que a mulherada, o pessoal possa entender um pouquinho aí de temperamento também. Perfeito. Então, hoje você também trabalha com psicólogos, né? Sim. Pessoas que você pode ajudar aí nessa carga. Você falou, já começou dizendo que sou psicóloga, faço também terapia. A gente é humano acima de Sim. qualquer coisa, né? E precisa de ajuda. Então, quem quiser se conectar com a Maiara, quiser conhecê-la mais e melhor, onde é que eu posso achar, assim, todas as informações, esse e-book e todas as ferramentas que você tem disponíveis? Para que as pessoas possam se conectar comigo, é só entrar no meu Instagram, é @maiarasilvestre.psi. Lá tem um link na bio, tudo tá lá. Tá tudo ponto lá. Tudo pontuadinho. Então, melhor ainda, a gente vai deixar abaixo aqui o link das redes sociais da Maiara. Agradeço a Maiara por aceitar o convite, por trazer um pouquinho aqui dessa história, da sua empatia, do seu trabalho, do seu amor que se multiplica cada vez mais aí através de todo o seu trabalho e dessas ferramentas que você disponibiliza para quem deseja e permite-se ser cuidado, ser olhado, se diagnosticar e dar passinhos em direção a uma vida melhor. Porque quando a gente se conhece, a gente vive melhor. Beijo, Maiara, e obrigada.